Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e necessário, que é por que o dia do Senhor é no domingo e não no sábado. Para que eu possa transmitir essa informação corretamente para vocês hoje, eu vou utilizar o manual Princípios do Evangelho na página 143, no segundo parágrafo, e o Manual do Aluno do Velho Testamento, na página 149, no terceiro parágrafo, e o Catecismo da Igreja Católica. Com esses documentos eu vou poder transmitir essas informações corretamente para vocês. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Dia do Senhor é a sua origem no hebraico. Se todos entenderem o significado do termo em hebraico, isso significa que vocês vão entender toda a minha aula. Espero que vocês entendam o significado do Dia do Senhor no hebraico. Então, o termo em hebraico para o Dia do Senhor é o Sábat. É conhecido como Sábat. E esse termo do hebraico, ele significa descansar ou descanso, mas nunca foi sábado. Lembrem bem disso. Então, no Velho Testamento, o termo Sábat era utilizado literalmente como descanso, mas nunca sábado. Então, como que o sábado apareceu, se ele não existia? Para que a gente possa entender isso, nós vamos entrar um pouco dentro da história e na parte teológica para que a gente possa entender sobre esse assunto um pouco complexo. Então, para que a gente possa entender como surgiu o sábado, que não existia, isso é importante. Para que a gente entenda como ele surgiu, nós precisamos entender uma coisa, que é exatamente assim. No Evangelho de Jesus Cristo, ele veio desde o início até os nossos dias atuais. Só que, quando se trata das Escrituras, ela foi dividida, especificamente falando da Bíblia, em dois períodos de tempo, que é, primeiro, o Velho Testamento, e segundo, o Novo Testamento. Só que entre esses dois períodos de tempo, houve um período aqui no centro que não tinha comunicação dos céus com os habitantes da terra, que foi um período conhecido na história como período intertestamentário. Uma parte importante que nós precisamos entender sobre esse período é que no Velho Testamento não existia esse termo sábado, mas sim somente Sábat, que significa descanso. Só isso. Agora, como que surgiu o sábado? Então, para que a gente entenda isso, nós precisamos entender esse período intertestamentário. Nesse período intertestamentário, que significa um período entre os dois testamentos. Esse período foi um período um pouco perturbador. Por quê? Porque foi um período onde outras nações, elas queriam se misturar com a casa de Israel. E uma das nações que foram mais envolvidas e mais destacadas para se misturar com a casa de Israel foi a Grécia. Então, a Grécia, ela estava querendo impor para os israelitas que eles seguissem os mesmos padrões que eles, como a escrita, a cultura, a língua, todos os padrões, a parte financeira, a monetária, eles queriam que incutir isso na casa de Israel. Só que os escribas da época, na casa de Israel, eles não gostaram disso, porque eles estavam alterando o padrão que os israelitas viviam normalmente. Só que a influência da Grécia foi muito grande. E acabou eles se envolvendo e se misturando e se tornando uma grande nação nesse período intertestamentário. Só que quando a Grécia se desenvolveu a tal ponto,
e se familiarizou tanto com os israelitas que eles acabaram, enfim, traduzindo a Bíblia hebraica para a grega. Só que nessa tradução da Bíblia hebraica para a grega, que essa Bíblia hebraica, quando ela se passou para a grega, ela é conhecida como a tradução da Septuaginta. Essa tradução da Septuaginta foi nesse exato período, na tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, que eles traduziram o sábado para sábado. Mas antes não existia esse sábado. Mas depois da tradução da Septuaginta, ou seja, ou depois da tradução da Bíblia em grego, que passou a existir esse termo sábado, como o dia de descanso. Por isso que foi daquele período em diante, passou até nós, e nós acreditando que era no sábado, mas acabou, por coincidência, caindo também no nosso sábado atual que nós temos hoje. O mesmo período de tempo aí acabou caindo no mesmo período que nós vivemos. Só que outra coisa importante que nós precisamos entender sobre esse assunto é por que o dia do sábado, ou seja, por que o dia do sábado, ou o dia de descanso, ele apareceu. Por que isso desde o Velho Testamento? De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 3, nos mostra que aconteceu algo extremamente grande, que foi a criação da nossa terra. Só que quando o período da nossa criação foi concluído, dessa terra, foi tudo concluído, o nosso Salvador, ele descansou. As Escrituras dizem que Deus ele descansou no sétimo dia e ordenou para que os seus filhos também descansassem nesse dia como mandamento. Só que uma parte importante desse descansar é que esse mandamento ele não foi dado só para os filhos dele, mas foi para toda a criação. E isso é importante de nós entendermos. Então, lembrem bem, o sábado ele passou a existir em virtude da conclusão da obra da criação. Depois que foi tudo concluído, aí o Senhor deu como mandamento que todos, da mesma forma que ele descansou no sábado, todos também deveriam descansar no sábado. Agora, o dia do sábado, ele pode ou não ser mudado para outro dia? Aí isso é um ponto um pouco complexo. Por quê? Porque vai depender muito da compreensão que nós temos das Escrituras. Por exemplo, olha só o que lá no livro Catecismo da Igreja Católica, na página 329, no parágrafo 1166, olha só o que nesse parágrafo ele nos ensina. Ele fala assim: se os pagãos o denominaram o dia do Senhor como o dia do sol ou do Deus Sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje se levantou a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. Olha que coisa linda isso. O que isso está querendo nos dizer? Que o termo sobre a tradição do Deus Sol, que foi transmitido pelos pagãos, não pela Igreja Católica, mas pelos pagãos, vai depender muito da visão que nós temos desse termo. Por exemplo, lá em Coríntios, fala que a glória do Senhor é a glória do sol. Aonde ele habita é como a glória do sol. Agora, todos os profetas, quando eles viram o Salvador Jesus Cristo aparecer para eles viram também como uma glória maior do que a do sol. Então, se os pagãos, eles falaram ou denominaram o domingo como o dia do sol, isso não importa para nós. O que importa é aonde está o nosso coração. Se os pagãos, o que eles
estipularam, infelizmente, caiu no mesmo dia que é no domingo, para nós não tem importância nenhuma. Por quê? É uma adoração deles. Agora, se nós entendermos que nem esse parágrafo da Igreja Católica deixou bem claro aqui, que ele falou assim: se os pagãos o denominaram dia do sol, também nós confessamos de bom grado, pois hoje se levantou a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. E é exatamente isso que Jesus Cristo ele ensinou na Bíblia, que ele é a luz do mundo. Então, se os pagãos eles ensinaram isso com o objetivo de adorar o sol, isso é problema deles. Agora, o importante é que nós tenhamos conhecimento de não adorar o sol, mas sim, que nem a Igreja Católica acabou de dizer aqui, mas sim adorar a Cristo, que é a fonte de nossa salvação. Você vê que tudo vai depender do conhecimento e a compreensão que nós temos do Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa importante sobre será que se pode mudar o dia do Senhor para outro dia? Isso, como eu disse anteriormente, depende muito da compreensão que cada um de nós temos. Por exemplo, olha o que as Escrituras elas nos ensinam a respeito disso. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 8, e Lucas capítulo 6, versículo 5, nos ensina que o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que essa Escritura está querendo nos ensinar? Que Jesus Cristo, ele é o Senhor do sábado. O dia é dele, ele faz desse dia o que ele achar melhor. Se ele quiser que seja no sábado, vai ser no sábado, e ponto. Se ele mudar para o domingo, vai ser o domingo, e ponto. Agora, se ele não quiser que seja mais no domingo e mude para segunda, terça ou quarta, vai ser esse dia, e acabou o assunto. O importante é nós entendermos que o mandamento está vindo de Jesus Cristo, e não do homem. Se nós entendermos que sábado significa dia de descanso e não sábado, isso significa que o Senhor ele pode ordenar qualquer dia que ele quiser. Por quê? Porque as Escrituras dizem que ele é o Senhor do sábado. Ou seja, ele é o Senhor do sábado. Ou seja, ele é o Senhor do dia que ele quiser. Não é nós que decidimos isso, é o Senhor. Se nós entendermos isso, aí vai ficar mais fácil de compreendermos toda a complexidade do dia do Senhor, como ele funciona. Outra coisa importante que nós precisamos entender é por que o dia do sábado foi mudado para o domingo. Então, para entendermos isso, nós precisamos estudar o livro de Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 6. Lá nos ensina uma coisa fundamental, muito importante. Só que para entendermos esse ponto, nós precisamos lembrar que o sábado ele existiu por algo grandioso que foi a criação. Só que para se mudar do sábado para o domingo, também é necessário que aconteça algo extremamente grandioso para que o Senhor possa substituir aquele dia por outro. Agora, o que aconteceu de tão grandioso que seja maior do que toda a criação? Esse algo maior que aconteceu, de acordo com o livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 6, é chamado de sacrifício expiatório. O sacrifício expiatório, o que ele é? Para que a gente possa entender sobre ele, nós precisamos entender que, no princípio, há muitos séculos atrás, existia, ou seja, alguns milênios atrás, existia dois obstáculos que nos impediam de voltarmos à presença de Deus. E esses dois obstáculos eram conhecidos como, primeiro, a morte e o segundo, o pecado. Se alguém não viesse para vencer esses dois obstáculos para nós, isso significa que nós jamais poderíamos voltar à presença de Deus. Então, de acordo com o plano de salvação que o Senhor preparou para o nosso benefício desde o princípio,
ia ser necessário que viesse um Salvador, que é o nosso Cristo, o Senhor. E ele veio, se sacrificou para nos salvar, e ele culminou ou venceu todas as coisas no dia que ele se levantou dentre os mortos. E de acordo com essa escritura de Mateus capítulo 28, de 1 a 6, nos ensina que ele se levantou no domingo. Então, lembrem bem, ou seja, no primeiro dia da semana, que hoje é contado como domingo. Só que esses obstáculos, eles foram vencidos, e não só para nós, mas para toda a criação que foi feita. O sacrifício expiatório foi feito para toda a criação. Então é algo maior do que a criação. Por isso que o Senhor, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, de acordo com as Escrituras, e ordenou para que todos os seus filhos obedecessem o primeiro dia da semana e não mais no sétimo. Agora, será que existe alguma escritura que confirme isso? Vamos analisar esse ponto extremamente importante e delicado ao mesmo tempo. Então vamos lá. A primeira escritura, ela se encontra em Levíticos capítulo 24, do versículo 8 e 9. Lá, nessa escritura, ela nos ensina que existia os pães da preposição, ou seja, eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Isso no Velho Testamento, lá em Levítico. Só que esses pães, de acordo com alguns teólogos e alguns judeus, eles confirmam, juntos, têm a mesma opinião, que além dos 12 pães asmos que existiam no Velho Testamento, junto com esses pães ainda tinha um cálice de vinho. Ou seja, isso significa que esses pães asmos e o cálice de vinho, eles, em algumas igrejas, é conhecido como Santa Ceia, hóstia ou comunhão. Na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, isso é conhecido como sacramento. Então, de acordo com esses profissionais, eles ensinam que, além dos pães, existia o vinho representando o sacramento, ou a Santa Ceia, hóstia ou comunhão. Só que tem um detalhe muito importante que eles ensinam. Eles ensinaram, tanto os judeus quanto esses teólogos, que essas informações, esses pães, melhor dizendo, eles só poderiam ser mexidos ou utilizados somente no dia do Senhor. Em nenhum outro dia eles poderiam ser mexidos ou utilizados. Levavam uma semana os pães lá, para depois de uma semana, quando chegasse no dia do Senhor, aí sim eles faziam a troca dos pães e os sacerdotes iam comer o pão e o vinho. Agora, uma parte importante que nos ajude a entender sobre esses pães asmos, que em virtude de seu Velho Testamento, isso significa que era no sábado, que eles só podiam fazer isso. Agora, já que eles só podiam participar do sacramento no dia do Senhor, nos outros dias o Senhor não aceitava, era só no dia dele. Por isso que é importante participarmos do sacramento só no dia do Senhor. Agora, o que as Escrituras falam da mudança do sábado para o domingo, de acordo com as Escrituras? Olha só o que elas dizem. Lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo de 7 a 9, nos ensina que os discípulos de Cristo se reuniam para partir o pão no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Então isso significa que, se em Levíticos ensina que só podia participar ou utilizar o pão e o vinho só no dia do Senhor, então isso significa que em Atos está falando que os discípulos, eles literalmente mudaram de sábado
para o domingo, que era o dia da ressurreição de Cristo, como lembrança eterna que ele fez para nos salvar dos dois grandes obstáculos que nos impediam de voltar à presença de Deus. Então, essa é a aula que eu quero compartilhar com vocês. Espero que tenha sido claro o suficiente. Se não foi suficiente, claro, vocês podem me perguntar nos comentários, eu vou ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.